maquiagem é pra quem quiser. Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser. E aí? Tua mãe aqui. Por falar em mãe, usa o código a tua mãe na Prozis. Melhor código da Prozis. Oi, pessoal. Ela tá sem emoção. E há tipo um ano eu descobri que meu primeiro amor é o meu padrasto. Pera, quê? Essa história é muito doida, então vou contar do início. Quando eu tinha 15 anos, meus pais passaram por um divórcio complicado. Foi brutal. Foi brutal, fiz muitos stories. Eles discutiram até sobre quem ia ficar com os talheres e quem ficaria com as panelas. Dividiram tudo ao meio. Eu assisti os meus pais se transformarem em dois monstros horrorosos. E o que eu pensei foi, então o amor é assim? Calma, emocionada. Se mudou e eu fiquei morando com a minha mãe. Oi, mãe. Há anos ela não estava saindo com ninguém. Basicamente, ela só ia pro trabalho e ficava em casa. Pra mim, bom, isso foi completamente diferente. Eu tinha 15 anos, tava criando curvas e os meninos ficaram doidinhos por mim. Então eu só curtia com aqueles caras. O único cara com quem eu realmente senti uma conexão, Vai ser o teu padrasto, não vai? o Bernardo. Ele era 3 anos mais velho e tinha terminado a escola. Os pais dele também eram divorciados e ele era o único com quem eu teria alguma coisa mais séria. Mas aí ele foi lá e estragou tudo. Comeu a tua mãe. Faria a mesma coisa. Ele pediu para me encontrar no parque, no nosso lugar de sempre. Assim que a gente se viu, eu percebi que dessa vez tinha alguma coisa diferente. Trocou os suspensórios. Eu sei que a gente sempre se imaginou livre de limites e corações partidos, casamentos, essas coisas, então eu só vou te perguntar uma vez. Será que, quem sabe, você quer ter um relacionamento de verdade comigo? Eu fiquei chocada. Esta cara, mano. Se ele realmente me conhecesse, ele nem ia precisar fazer aquela pergunta. Na mesma hora, eu disse não, e que eu não queria falar daquilo nunca mais. Também é trouxa, não é? Ela e ele dão-se bem. Não, porque eu tenho traumas. Supera. Eu não soube mais dele por um bom tempo, por uns 3 anos. Mas conto isso depois. Por um tempo, perder o Bernardo nem pareceu ser nada demais. Eu saía com outros caras, como o Jason, que adorava Aposto que é rapper, não é? um relacionamento aberto, sem rótulos nem nada. Mas depois de um tempo, ele ficou muito ciumento. Às vezes, até agressivo. Então eu tive que terminar com ele. O pior foi que Uau, a tua vida tá a dar certo, muito certo. parece que tudo isso inspirou a minha mãe a começar a sair mais. Quando eu já estava com 17, ela começou a ter uma experiência de poliamor assim meio esquisita. Só tu é que podes, a tua mãe não pode. Todas as manhãs, quando eu chegava na cozinha, tinha um cara diferente lá, mais velho e seminu. E ela nem disfarçava. As paredes da casa eram bem finas, então, durante a noite, eu colocava meus fones de ouvido porque nem a pau eu queria ouvir algum tipo de animação lá do outro lado. Já era quase o dia da formatura. Eu acordei cedo e fui preparar café da manhã de pijama, quando eu ouvi uns passos. Eu me virei e vi o Jason. Por momentos eu pensei que fosse o Bernardo. Ele estava lá, parado na porta com a chave do carro na mão. Eu comecei a gritar, mandando ele ir embora. Ele ficou confuso pra caramba, e nessa hora minha mãe desceu as escadas só de lingerie que mal cobriam as partes íntimas dela, foi até o Jason e deu um beijo nele. E eles se despediram, fingindo... Que épico! Moça, eu também quero conhecer a tua mãe. Eu sei que eu poderia ter lidado melhor com a situação, mas eu tava furiosa. Então eu joguei a panela pela janela. Minha mãe começou a gritar e me chamar de louca, sem nenhuma noção do que ela estava fazendo. Naquele dia, eu resolvi que eu não a queria mais na minha vida. Eu pedi que ela não fosse na minha formatura. Aí, saí de casa e parei de falar com ela de uma vez por todas. Até a hora do almoço, porque depois ela tinha de fazer o comer e tu tinhas que comer e tu não sabes cozinhar, não é? Quando eu entrei na faculdade, eu descobri um lado meu que eu mal conhecia. Eu era colega de quarto de uma garota do meu curso. A Robin, ela era a garota mais legal que eu já tinha conhecido. Ela também gosta de... Que falava o que pensava, era ativista, ia em protestos. Teve um dia em especial que a gente estava se arrumando pra dormir e a Robin saiu do chuveiro, se cobrindo. Tu queres ser o Batman para a Robin dela, não é? Eu não consegui tirar mais os olhos dela.
E depois que ela apagou as luzes, eu continuei com aquela imagem dela na minha cabeça. Então eu me levantei, fui até ela e a beijei. Eu acordei no dia seguinte na cama dela, confusa. Ela me disse que a gente não precisava falar sobre aquilo se eu não quisesse. Só que eu queria. Eu queria muito. Levou um tempo até eu finalmente dizer que eu gostava dela. E ela era muito boa pra mim, sabe? Ela me encorajou a falar com a minha mãe pra resolver as coisas. Então eu decidi voltar pra casa pra ação de graças. Mas nem imaginava nas coisas que iam acontecer. O Bernardo vai voltar, eu tô a sentir! Fora do feriado, eu e a Robin pegamos o mesmo ônibus pra minha cidade, porque ela ia passar o feriado com o irmão dela, que também morava lá. Quando a gente chegou na rodoviária, nos despedimos, já que a gente não ia se ver por uma semana. Uma semana em termos gays é 3 anos. A ir na mesma direção. Foi uma coincidência estranha. Só que depois de 20 minutos, a gente já estava bem perto da minha casa. E eu não estava mais achando aquilo engraçado. Então eu perguntei pra ela exatamente qual o endereço que o irmão dela tinha dado. Ai, Era a casa da minha mãe. Eu comecei a bater na porta da casa já completamente confusa. Eu entrei pronta pra ver mais um dos namoradinhos da minha mãe andando por aí com as partes íntimas pra fora. Só que eu não esperava por isso. Eu ouvi alguém na cozinha, então fui direto pra lá. E eu vi alguém que parecia familiar. Minha mãe veio me abraçando, mas eu não conseguia tirar os olhos dele. Aquele cabelo, aquelas mãos. Minha mãe começou a dizer, Mano! sabe, a gente já não tava se dando muito bem, então eu acabei não dizendo nada. Mas eu me casei de novo, Fernanda. assim ela casou de novo? E aí o cara se virou e derrubou o prato no chão assim que ele me viu. E não terminou aí. Porque logo depois daquilo, Bem, pelo menos ficou tudo em família, não é? a Robin pulou em cima dele e gritou: "E aí, irmãozão?" Parecia que eu tinha voltado no tempo. Já tinha uns 4 anos desde a última vez que eu tinha visto o Bernardo, o cara com quem eu queria passar o resto da minha vida, mesmo que não fosse do jeito tradicional quando eu tinha 15 anos. Olha que engraçado. Agora, ele era um homem casado. E não só casado, mas ele era o meu padrasto. E ele tinha uma irmã com quem eu estava saindo. A coisa toda foi bem doida. A gente nem falou sobre isso durante o jantar. E ele tava mais lindo do que nunca. Ah, não. Tu não vais trocar a irmã dele por ele. Contando umas histórias super legais da época da faculdade. Aí a minha mãe começou a contar uma história bizarra e repugnante de como eles se conheceram. E eu não aguentei mais. Eu pedi licença, saí da sala e fui pro meu quarto. Abri a janela e tentei respirar ar puro. Ah, por menos pensei que tivesses tentado outra coisa. Abri a janela e atirar. Foi aí que eu senti a respiração de alguém bem perto. Muito perto. Perto até demais. Eu deveria ter notado, pelo temperamento e inteligência da sua mãe. Vocês realmente são parecidas. Ah, não. Ele não lançou esta. É suposto ser o quê? Sedutor? Eu sei que ele era algo proibido pra mim, mas era tão bom ter ele ali tão pertinho de mim. Ele foi o único com quem eu me deixei ser vulnerável de verdade. A irmã dele? Me lembrei dele me perguntando aquilo 4 anos antes e me odiei por ter dado a resposta errada pra ele. Eu me virei e notei que eu tava perto demais dele. Dava até pra sentir os lábios dele bem pertinho dos meus. Só que aí, a minha vida passou como um filme na minha frente. Meus pais brigando pelas coisas. A minha mãe não se importando com os meus sentimentos quando ela estava só se divertindo com o Jason. O problema não era o amor, eram as pessoas sendo egoístas. O egoísmo levou a corações partidos. Eu dei um beijo na bochecha dele e disse que estava feliz por eles. Voltei para a sala com todo mundo e nós nos divertimos bastante. Esse último ano foi o mais difícil para mim. Toda vez que eu passo tempo com o Bernardo, parece que tem alguma coisa. Mas aí eu vejo ele com a minha mãe e eles estão felizes, mesmo que a diferença de idade seja gigantesca. Mas eles fazem bem um pro outro. E eu também tô bem feliz com a Robin. Não parece nada. Até acabei contando tudo pra ela e ela entendeu. Ela não ficou com ciúmes nem zangada. Claro que agora eu tô apaixonada por 2 pessoas. O padrasto e a irmã dele. Mas dá pra amar as pessoas de jeitos diferentes. O cara
Não quero ser egoísta. Sendo egoísta. E a melhor forma de amar alguém é não ser egoísta. Palhaçada. Eu não vou comentar em nada. Nada. Achei completamente tóxico. Deixem aquele like, tá bom? Sigam-me nas minhas redes sociais e vão todos para o caralho.